Olá pessoal, falando deste livro aqui, Começando em Jerusalém, do James Dunn, seguindo aqui na página 181, ele vai falar então do Walter Bauer. Walter Bauer eu explorei bastante no meu livro que eu falei sobre cristianismo e gnosticismo, né, ortodoxia, que o Walter Bauer ele defende a tese de que havia ali uma pluralidade de cristianismo, e a ortodoxia ela foi o movimento vitorioso disso que surgiu mais para frente, tá? No início não havia ortodoxia, era uma pluralidade. Então, aí o James Dunn fala assim: lembrei-me do desafio de Walter Bauer à visão tradicional de que as primeiras formas de cristianismo em vários grandes centros mediterrâneos foram uniformemente ortodoxas e que a heresia sempre apareceu posteriormente como uma corrupção original puro. E o Walter Bauer está criticando isso. Ele, na verdade, ele está invertendo. Bauer argumentou, ao contrário, que as primeiras formas de cristianismo tinham sido mais bagunçadas do que se pensava anteriormente. A ortodoxia, ele sustentou, foi uma facção que venceu e que conseguiu sobrepor sua narrativa às origens cristãs, apagando toda a memória e registro da narrativa alternativa. Tá? O Kloppenborg ele vai criticar isso e eu vou falar dessa história toda aí no meu livro. Aí sem presumir que o argumento de Bauer esteja correto, ele foi submetido a críticas consideráveis. O fato de haver argumento a respeito do cristianismo no segundo século deve ser um sinal de alerta para nós de que não podemos destacar a propriedade de uma discussão semelhante em relação ao surgimento do cristianismo no primeiro século. Nos estudos atuais, aí ele vai falar sobre a questão da comunidade né, que ele vai entender que isso não faz muito sentido, né? A comunidade da Galileia, que seria essa comunidade que, ela desaparece na história, ela não é mais referenciada, né? Falei isso no vídeo anterior, né? Aí ele fala assim, as aparições de Jesus foram limitadas a Jerusalém, isso está em Atos 1, 1, 8. Quer dizer, Lucas parece que suprime as aparições de Jesus na Galileia. Tá? Lucas parece ter se esforçado para excluir qualquer tradição de aparição de Jesus ressuscitado na Galileia. É digno de nota o que acontece com o relato marcano do jovem no túmulo ordenando as mulheres. Diz assim, em Marcos 16, 7. Vão, digam aos seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vocês para a Galileia. Lá o verás. Lucas, ele diz assim, lembra-se de como lhes disse enquanto ainda estava na Galileia. Percebe a sutileza? Ele já não diz em Lucas que ele irá aparecer na Galileia. Ele está se referindo ao passado. Lembre-se de quando ele pregava na Galileia. Uma vez que Lucas simplesmente omitiu a promessa anterior de Marcos, é difícil evitar a conclusão de que Lucas deliberadamente editou Marcos nesse ponto. Nesse caso, a implicação clara é que Jerusalém queria focar os eventos desses 40 dias em torno de Jerusalém e tomou medidas deliberadas para excluir qualquer relato de aparição em outros locais. Ele fala, então, que Jesus vai ter essa passagem aqui do Cristo ressuscitado por 40 dias, né? Atos de 1 até 8, versículo 1. E a aparição de Paulo aconteceu quando? Foi nesse momento, desses 40 dias, que ele apareceu a Paulo? O James Dunn coloca que não. A aparição ao próprio Paulo é geralmente considerada como tendo ocorrido entre aproximadamente 18 meses e 3 anos após a ressurreição. Um pouco de reflexão indica a improbabilidade da afirmação de Paulo de que tal aparição fosse aceita após um intervalo tão longo,
se as únicas outras aparições reconhecidas tivessem cessado muito antes, depois de apenas de 40 dias. À luz dessas considerações, é mais provável que Lucas tivesse tentado restringir o número de aparições reconhecidas do que expandi-lo. A maneira como ele faz isso é limitando as aparições a 40 dias, em Atos capítulo 1. Ao fazê-lo, é claro, ele efetivamente exclui o próprio Paulo da lista das aparições de apóstolos. E ao que parece, deliberadamente. Apesar de 14:4, Lucas aparentemente não contava Paulo como totalmente em pé de igualdade com os 12. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que Paulo também dá testemunho de uma necessidade percebida de restringir as aparições reconhecidas e apostólicas. Além disso, Lucas se esforça para indicar que o reino de Deus continuou a ser uma característica da pregação e do ensinamento cristão primitivo. Particularmente notável é o fato de que Atos 1:3 inclui, com 28:31, a nota final de pregação para proclamar o reino de Deus. Nos evangelhos há pouca ou nenhuma separação cronológica entre ressurreição e ascensão. Parece que é uma coisa seguida da outra. Jesus ressuscita e logo depois ascende aos céus. Mateus não narra uma ascensão como tal e não dá peso a considerações cronológicas. Lucas se contentou em deixar a impressão de que Cristo foi levado ao céu no dia da própria ressurreição. Aparece em Lucas 24:50. E João também fala de uma ascensão ocorrendo no dia da ressurreição, João 20:17. Embora também inclua uma aparição uma semana depois, 20:26. E o apêndice, capítulo 21, que foi inserido depois, inclui uma aparição de Jesus na Galileia. Embora ambos os episódios não se diga o que aconteceu com Jesus depois. Então isso contrasta com o que acontece em Atos, em que esse intervalo de ressurreição e ascensão é de 40 dias. Então, por que é apenas em Atos que temos uma distinção e separação tão clara de 40 dias entre ressurreição e ascensão? A resposta mais simples é que Lucas queria marcar um fim definitivo e indiscutível para a sequência das aparições da ressurreição. Esta é presumivelmente a razão pela qual ele se esforçou para enfatizar a visibilidade da partida final de Jesus diante das testemunhas. A mentalidade e visão do mundo típicas da época condicionavam o que era realmente visto e como o registro de tais visões era conceitualizado. Como há pouca dúvida de que Jesus foi visto por não poucos após sua morte, independentemente de como essas visões sejam interpretadas, e visto que a sequência de visões não cessou em um determinado ponto, como Paulo concorda, Paulo diz assim, 1 Coríntios 15:8, ele fala, o último de todos, podemos facilmente imaginar a última aparição terminando com o que foi visto como uma partida para o céu. Então é isso. Muito obrigado, então.